se eu não me admiro, se eu não me reconheço como identidade, se eu não me aproprio de quem eu realmente sou e gosto disso, eu vou querer estar longe dessa pessoa, né? Deixa eu tentar ser mais clara. Por exemplo, se eu não admiro você, Thiago, eu não quero estar com você. Pra que eu vou estar com você? Você não me agrega em nada. O que eu vou aprender com você? Então eu vou fugir. Se você tentar chegar perto de mim, eu vou dar uma esquivada pra não estar perto de você. A gente faz isso com pessoas chatas. A gente faz isso com pessoas que murmuram o tempo todo. Sim. Quem não faz isso? Olha, quem não faz quer tirar a primeira pedra. Exato. Sabe? Aquela pessoa que só encosta em você pra falar mal das pessoas, aquela pessoa que só encosta em você pra falar todos os problemas de saúde que ela tem. Só suga, né? Cara, que pessoa chata. Não tenho paciência pra gente assim. Então, se eu me vejo assim, que prazer eu tenho de estar comigo? Óbvio que eu vou me atarefar. Então, hoje eu sei que esses momentos de solitude são prazerosos porque eu admiro quem eu sou. Olá, olá, bem-vindos ao episódio 58 do Desenvolva-se Cast. Quase que não saiu aqui hoje. Olha aí. Meu Deus do céu. Mas, gente, eu tô muito feliz, porque melhor do que ir é retornar. É verdade. Olha quem tá de volta aqui. Olá, meu amigo. Dona Nath. Gente, Nathalie Braga tá aqui de volta com a gente. Tô muito feliz, Nath. E eu tô mais ainda. Se eu Puxa voltei vida. é porque o primeiro foi bom. Foi muito bom. Então Foi muito tá bom. ótimo. E quem tem essa pegada de transbordar na vida das pessoas, né, não dá pra calar a mensagem. Amém. Então é por isso que você retornou. Galera que te acompanha, com certeza, contribuiu nesse podcast que você veio e dessa vez não vai ser diferente. Amém. Você carrega uma mensagem e é por isso que você tá aqui de volta. Vai ser bom demais. Ai, que delícia. Tô amando. Obrigada, tio. Deixa eu apresentar pra você quem não conhece a Nath ainda. Ela é esposa do Alessandro, mãe da Júlia e do Gustavo. Gustavo que é piloto, hein? É. Desculpa. Você continua estudando teologia? Muito. Muito. Não para. Boa. Não dá pra parar. Não dá. A palavra do Senhor se renova todas as manhãs. A gente tem que continuar estudando. É verdade. É muito. E psicologia, você tá indo pra qual ano? Fui pro 5º semestre. Quinto semestre. Quinto semestre. Olha, na metade do caminho aí, hein? Uf, quase, né, Ti? Tá caminhando muito bem. Que bom, fico feliz em saber disso. E a Nath é especialista em imagem e comunicação pessoal. Isso aí. É a área de atuação dela, é uma pessoa que manda muito bem. Quando eu penso em gravar com ela, eu falo, cara, eu não posso errar em nada, então eu venho no básico que funciona, tá tudo certo. Tá no neutro. O neutro funciona bem. É isso aí. Exatamente. Nath, bem-vinda. Eu fiquei feliz da gente ter marcado esse bate-papo nesse tempo. Na verdade, eu insisti para que ele acontecesse antes, mas eu acredito muito numa logística do céu. E tinha que acontecer agora. Exato. E a galera vai entender o porquê que aconteceu nesse período. Se você tá ouvindo esse podcast aqui nesse momento, eu quero que você preste muito a atenção. Porque o que a Nath viveu nesses últimos tempos ensinará a cada um de nós de uma forma muito profunda a como que nós devemos nos tratar daqui pra frente. Então, hoje eu não vim aqui na posição de entrevistador, eu vim aqui na posição de literalmente aprender. Eu até deixei meu caderno ali dentro da bolsa, eu vou pegar ali, porque eu quero aprender com a Nath hoje. A Nath passou por um processo interessante no ano passado e eu quero saber no detalhe de cada um desses pontos. O que aconteceu com você, Nath, no finalzinho de 2023? Final de 2023 eu falei, eu preciso investigar, agora seria a minha vez, né? Afinal de contas, meses antes de eu começar a investigação do TDAH, eu tinha feito o mesmo com o meu filho, o Gustavo. Sim. E nós descobrimos que ele tinha TDAH, né? Num nível bem alto, por sinal. E isso realmente atrapalhava ele em muitas coisas, principalmente profissionalmente e desenvolvimento pessoal em relacionamento. E eu via que muitas daquelas coisas que ele tinha, eu também tinha, né? E eu falei, preciso entender melhor isso. Eu sou apaixonada por autoconhecimento. Eu sempre bato na tecla de que é impossível amar o meu próximo sem que eu me ame. Sim. E é impossível amar alguém que você não conhece. Então, eu vivo o autoconhecimento. E eu falei, chegou minha vez, preciso investigar também. Foi aí que eu procurei, no final de 2023, eu procurei uma neuropsicóloga, doutora Natália. Sim. E foi incrível. Foi maravilhoso descobrir. Legal. É interessante porque nesse período você já estava na faculdade de psicologia, não é? E para uma pessoa ter essa maturidade de suspeitar de algo,
né, nessa profundidade e correr atrás, cara, tem que estar num nível de maturidade muito elevado. Como que foi pra você esse processo de falar, cara, peraí, hoje eu sou uma empresária, sou mãe, tô me formando aqui em psicologia e eu descobri, eu desconfio desse negócio. Como que foi, de fato, começar a mergulhar nisso? Porque não é fácil, né? Tem várias barreiras de entrada. Muitas. Confesso que boa parte do que eu vou compartilhar com você, a maior dificuldade foi, de fato, enfrentar, né, algo que aparentemente para mim era uma novidade. Até porque eu sabia das coisas que eu já havia passado, das coisas que eu sentia, como eu lidava com elas, mas eu sabia também que algumas coisas me traziam muitas dificuldades. Então, o fato de ter ido buscar uma resolução, né, um resultado final, que pudesse trazer respostas para mim, era não de, por exemplo, transformar isso, por exemplo, então isso justifica porque eu sou assim. Uhum. Não, eu queria, na verdade, saber como lidar com isso. Eu nunca fui daquela que fiz das minhas dificuldades uma muleta, né, para que eu pudesse, então, justificar porque eu sou assim. E aí a maior dificuldade seria entender que o processo, muitas das vezes, precisa acontecer de uma maneira em que eu precise ausentar algumas coisas, colocar algumas coisas de lado, parar, refletir. E a descoberta do TDAH para mim foi isso. Eu precisei parar muitas coisas para que eu pudesse entender, vivenciar o processo. Porque não adianta você descobrir que você tem algo, que existe um funcionamento diferente, sem que você se permita vivenciar o processo, né? Eu acho que é muita hipocrisia minha. Eu descobri que eu tenho TDAH, eu fui ali no médico, passei no psiquiatra, tomei o remédio, resolvi um problema. Não é bem assim. Será? Né? Então, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. Eu costumo ser muito profunda em tudo que eu faço. Sim. E até no processo do autoconhecimento. Para mim, não cabe vivenciar o processo de autoconhecimento de forma rasa. Tem que ser profundo. Sim. Eu tenho que entender como é o TDAH. De onde vem? Por que ele me faz dessa forma? Por que a minha forma de agir? Por que o processo em que eu trabalho, a forma como eu lido com diversas coisas na minha vida, no meu dia a dia, minhas emoções, me fazem agir dessa forma diferente do outro? Sim. Então eu queria entender como que isso funcionava na prática, o que isso me tornava diferente, única, né? Que é a palavra que eu gosto de usar. Sim. Mas também, principalmente, como lidar com isso. E de que forma, Thiago, principalmente, eu posso usar isso a meu favor. Muito bom. Uma coisa que me chamou muito a atenção quando a gente estava conversando no bastidor, você repetiu aqui agora, que é a questão do... poxa vida, eu descobri o TDAH e não utilizei isso como muleta. Então, desde esse comecinho aqui, eu quero chamar a atenção, né, que talvez você tenha descoberto algo na tua vida, talvez parecido, talvez um pouco mais, um pouco menos, e eu quero que você olhe para uma pessoa, né, uma mulher que tem uma mentalidade muito forte, para resolver problemas, porque, cara, problema todo mundo tem. Se você vai pro Instagram, a vida de todo mundo parece perfeita, maravilhosa, isso daí são graus comparativos, mas... Gente, aqui no podcast você sabe que eu não dou tapinha nas costas. Todo mundo tem problema. Agora, a forma como você encara isso é o que vai fazer a diferença. A Nath suspeitou do TDAH, começou a mergulhar nisso e utilizou isso como ferramenta para poder facilitar a vida dela, viver de uma forma mais leve. Exato. E mais inteligente. Mas você tem uma caneta aí pra me trazer que a minha tá perdida dentro da mochila. Conta pra gente, Nath, quais foram os sinais... Obrigado, Maia. Quais foram os sinais que você percebeu que você falou, tem alguma coisa aqui? Ti, além de me ver um pouco no meu filho, né, Tá. como eu já disse, os gatilhos principais pra mim aconteceram na faculdade, no ambiente escolar. Tá. Eu comecei a entender que muitas das coisas que eu vivi, as memórias, né? Eu sou uma pessoa que tem poucas memórias, entendi que isso também faz parte do TDAH, hoje eu sei, mas eu tenho poucas memórias. E quando eu lembro de coisas da infância, eu sempre tenho algo relacionado ao momento que eu estive na escola. Então, eu sofri muitos bullying na escola, eu sofri abusos emocionais na escola, eu sofri abuso físico na escola. Eu passei por coisas na escola que eu achava que aquilo tinha ficado na infância, né? E quando eu fui para o ambiente escolar de volta, na faculdade, né? Por isso que foi no final do segundo semestre que eu busquei ajuda. Eu estava passando por algumas coisas que aparentemente eram coisas muito simples, né? Eu comecei a ver a dificuldade, por exemplo, eu me conjecturo uma mulher inteligente, tenho muita facilidade em aprender, né? Eu falo que eu sou um pouco autodidata, desde criança eu aprendo coisas com muita facilidade só de observar. Eu aprendi a dirigir desse jeito. Que legal eu também. aprendi a confeccionar joias desse jeito. Eu aprendi
muitas coisas, desenhos, projetar várias coisas, aprendi coisas administrativas das quais eu trabalhei já profissionalmente, tudo observando. E aí eu falei, poxa, por que na hora de passar para o papel eu tenho dificuldade? Eu sou estudiosa, eu sou bem CDF, tive muita dificuldade na escola. Em momentos de prova, eram os meus momentos de maior tortura. Ah, mas é normal, todo mundo tem o branco na hora da prova. Não era normal isso. Não foi investigado isso na época. Até porque nem se cogitava que existia TDAH lá em 80 e poucos, né? Já tô entregando um pouco da minha idade. Mas tá tudo bem. E aí foi na faculdade, né? Que eu comecei a vivenciar coisas que eu vivenciava na escola e que eu falei, poxa, peraí, mas de novo isso tá acontecendo? Então isso não era coisa da infância. Não é só coisa daquela fase. Aí tem alguma coisa, né? Então, por exemplo, cara, o dia que eu tive uma sudorese absurda na aula de... Eu não lembro agora qual foi a matéria, mas era uma matéria que abordava bastante cálculos. É uma matéria única que tem na faculdade. Ah, eu sei. Quantitativa? Métodos quantitativos. Isso. E, métodos quantitativos. Eu sou apaixonada por matemática. Ainda que eu seja da área de humanas, eu sou apaixonada por matemática. Sempre fui muito boa. E eu falei, nossa, essa vai ser a matéria que eu vou aqui me destacar. E, eu levei todo o tempo que eu tive para fazer aquela prova e não consegui. Mas eu sabia o que tinha que pôr. E eu tive um pânico absurdo naquela prova. E aí, várias coisas aconteceram. Em relação a barulho, eu tenho muito problema. Em relação a coisas que ficam martelando ali fixamente, ou vendo movimentações e tal. Eu falei, não é possível que eu tô passando pelas mesmas coisas. Então, coisas bem simples que para muitos que estão nos ouvindo agora, pode ser que, poxa, mas isso aí é normal. Né? As pessoas passam, eu tenho uma distração, acontece um barulho, me chama atenção. Mas para alguns, isso pode ser algo, assim, desafiador. Que me tire completamente do foco, que me roube completamente a atenção, que eu não consiga voltar para o que eu estou fazendo, para que eu esqueça tudo que eu estava fazendo. Então isso começou a acontecer na faculdade. Relacionamentos, algumas coisas específicas, ver coisas que trabalhem com muita injustiça acontecendo no ambiente escolar, me trouxe gatilhos absurdos. E aí eu falei, preciso investigar. Então o ambiente escolar em especial foi assim o start para mim. Isso é muito profundo o que você está trazendo, porque, na realidade, tem gente que está ouvindo a gente aqui agora e talvez no ambiente de trabalho esteja passando por algo parecido. E isso fala sobre sua performance, o seu resultado. Às vezes tem uma necessidade de querer crescer na carreira, de ter entregáveis, mas como você vai ter grandes entregáveis, sendo que você ainda não mapeou aquilo que está tirando a sua atenção? Exato. E o que você traz agora é exatamente um link que eu fiz com a minha vida profissional. Como eu falava pra você aqui nos bastidores. Eu via que, eu tenho potencial pra desenvolver, pra crescer e pra alcançar aquilo que eu almejo. Só que algumas coisas me tiravam a atenção com muita facilidade. Roubava, sabe? Por exemplo, eu tô super focada fazendo algo e de repente aparecia outra e eu queria abraçar e eu queria fazer. Às vezes as pessoas confundiam, é que você gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não! Eu não gosto de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Porque quando a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, a gente não conclui nada. Exato. E a gente também não entrega o seu melhor naquilo. Exato. Entende? Então, não é que eu goste. Mas é que eu me disperse com muita facilidade. Eu perco o foco com muita facilidade. Então, eu precisava entender, e foi maravilhoso entender isso, que esse é o meu funcionamento. Eu tenho esse déficit. Mas, olha, se eu trabalhar de tal forma, por essa linha, isso pode ser contornado. Entende? Cara... Vamos começar... é que é muito sério isso que você está trazendo. Tem muita gente, Nath, hoje em dia que está falando na internet, falando por aí que tem TDAH, mas não é prontamente e da maneira correta diagnosticado. Exato. Você é o contrário, você tem um diagnóstico certo, né? Você não tem um achismo. Quais foram os primeiros passos ali com a profissional, sem entregar o ouro, né, daquilo que ela fez, mas por onde que ela começou a investigar? Muitas perguntas. Primeiro, ela realmente... perguntou muito sobre a minha infância, perguntou muito sobre essa questão da parte escolar, como que eu era na escola, perguntou se eu fazia relacionamento fácil, se eu tinha relações mais fáceis, amizades com facilidade, perguntou... fez muitas perguntas em relação aos meus pais, e como eu cheguei para ela ali com... final de 2023, eu já tinha feito 41. Então, não, tô brincando com esse negócio da idade, tá? Mentira, a gente tem 18. 18 de crente. Mas eu cheguei ali pra ela com 41 anos já. Então, e também sendo apaixonada pelo autoconhecimento, já
trabalhava muito isso comigo, né? Então, cheguei para ela com uma bagagem e com muita facilidade em poder responder as perguntas dela, né? Diferente de uma criança que chega lá para realmente ser diagnosticado com TDAH. Então, conforme ela ia me perguntando, eu falava, tenho, faço, eu acho assim. E foi muito gostoso de ver que, tipo assim, havia então realmente um link com aquilo que eu antes achava que era um problema. Uma coisa que eu quero frisar aqui, que de repente quem esteja nos ouvindo também tenha passado por isso. Eu ouvi a minha vida inteira, Thiago, a minha mãe me dizendo que eu era uma mulher fria. Ai, você é fria. Você é fria. Isso acaba de vir do céu, tá? Porque nem tá aqui no que eu queria falar com você, não tá na pauta. Eu sempre escutei muito sobre isso, porque a questão dos sentimentos também do TDAH é bem diferente. Então, ela fez voltando até para a tua pergunta, ela fez vários testes comigo. Eu até não faço ideia de te responder aqui agora quantos foram. Sei que muitos deles eu me dei super bem, né? E ela até achou que eu não tivesse. Ela falou, Nath, tá caminhando para uma resolução negativa. Acho que você realmente não tem. Mas no final, a gente viu que alguns testes mostraram que a questão do déficit de atenção era algo realmente bem presente. Uma coisa também bem interessante de se dizer é que logo depois dessa avaliação eu fui pro psiquiatra, né? Por recomendação. E o psiquiatra me tirou uma dúvida. Porque é muito comum que as crianças, meninos, tenham de fato TDAH, que é da hiperatividade. Sim. Né? Além de déficit de atenção, tem também a questão da hiperatividade, que é o meu filho. Então, logo de criança, a gente percebe que é uma criança que não consegue parar quieta, né? Enfim. E aí a gente trata isso como uma criança, sei lá, de muita energia, de muita isso, aquilo. Mas as meninas costumam ser mais difíceis de ser diagnosticada exatamente porque não tem a hiperatividade. Fica mais oculto. Exatamente. As meninas são o que a gente chama de TDA, né? Que agora, inclusive, o TDA não existe mais, é só o TDAH. Mas nas meninas é um pouco mais difícil de ser diagnosticado por isso. Porque as meninas não têm a hiperatividade. Até porque as meninas, desde muito criança, desde muito novinhas, elas precisam ser mais contidas, né? Sim. Se pede, se cobra da figura feminina que ela seja mais contida. Sim. O meu caso não foi diferente. Então, a menina não pode isso, não pode aquilo. Então, como eu expressava mais esse TDAH de forma sendo um pouco mais rebelde, impulsiva, respondendo todo e a todos na lata com muita facilidade. Então, minha mãe, a vida inteira, usou isso comigo. Tipo assim, mal educada, né? Não perguntei porque você tá falando desse jeito, baixo o tom comigo, rebelde de querer realmente sair de casa, porque parecia que ninguém conseguia me entender, e por aí vai. Então, os testes com ela caminharam tudo para isso. E foram respondendo exatamente todas essas questões. Entendi. Como que a Nath se tratava até começar a ter essa percepção que era possível ter um TDAH? Por exemplo, ela começava um projeto e não concluía, a Nath conseguia ter esse olhar de acolhimento que hoje ela tem, ou ela se pegava numa questão de cobrança em excesso? Como que era pra você? Olha, vai faltar lenço de papel aqui daqui a pouco, tá? Já prepara, Maia. A Nath se cobrava demais, Thiago. A Nath sempre achou que fosse uma pessoa extremamente fria mesmo, né? Uma pessoa que não tivesse sentimento. E até uma coisa bem complicada, porque isso interferia também na minha vida espiritual, né? Não há como separar isso pra mim. Então, eu sempre pensei que eu pudesse ser diferente mesmo, mas de uma forma negativa, sabe? Como você sendo a errada? Eu tô sempre errada, sabe? Não foi à toa que durante muitos anos, eu acredito que isso, inclusive, tenha sido importante para os relacionamentos abusivos que eu vivi, sabe? Antes do meu marido. Então, porque como eu era sempre errada, parecia que eu, de fato, não merecia receber coisas boas. Não merecia ser elogiada. Eu nunca me lidei muito bem com essa questão de elogio. Eu não merecia cuidado. Eu não merecia algumas coisas. Então, até a questão do merecimento, para mim, sempre foi uma dificuldade muito grande. Então, eu sempre acreditei na frase que eu realmente era fria, sabe? Enquanto as pessoas tinham sentimentos, conseguiam fazer amizades com facilidade. Eu faço amizade com facilidade, mas eu não consigo ter para expressar aqui um exemplo, por exemplo, eu faço amizade com facilidade, eu sou bem comunicativa, mas se aquela amizade mudar de estado,
se aquela amizade mudar de país, se aquela amizade se ausentar um pouco, eu não sinto falta. E isso até tem uma amiga em especial que vai assistir esse podcast, vai entender. Eu recebia muito cobrança de uma amiga em especial. Posso dizer o nome dela? Fica à vontade. Gleice, eu te amo. Ah, que foi pra Portugal? Isso! Oi, Gleice. Aí, pronto, em comum. A Gleice eu a chamo de Gega, né, por carinho. E a Gega, eu amo a amizade da Gega, ela é minha irmã em Cristo. E minha irmã, eu falo que ela é caçulinha, sabe? Sim. Que a gente tem outras amigas que a gente se chama de irmã. E a Gega foi a única nessa vida que me confrontou. Falou assim, cara, você não me ama. Você não sente falta de mim, você não faz isso, você não liga pra mim, você não faz isso, você não faz aquilo. Falei, Gleice, o dia que você precisar de mim, eu vou estar aí em Portugal, da noite pro dia, pra te socorrer. E ela sabe disso. O que você precisar de mim, você sabe que você pode contar. Mas eu, de fato, não sinto falta. Eu não me entristeço por essas pessoas irem. Mas a hora que eu tô com elas, é como se essa amizade nunca tivesse acabado. Vive intensamente. Exatamente. E parece que parou do dia que eu tive o último contato com ela, sabe? Então, eu me sentia muito mal por isso, Ti. Confesso pra você. Isso pra mim era horrível, era esmagador, assim, sabe? Já escutei muitas vezes do meu marido mesmo, né? Que meu marido, ele é bem intenso também, bem apaixonado. E eu falava, Jesus, por que eu não consigo ser assim? Meu Deus! E hoje eu entendo, hoje faz parte, mas eu já me cobrei muito. Foi difícil pra caramba enquanto eu não tive esse diagnóstico. Você tem algum teste aí de TDAH só pra eu fazer rapidinho? Porque eu me vejo muito nisso. Jura? Juro, porque, cara, pra mim, por exemplo, a partida da minha mãe, é claro que eu sinto a dor, não é? Mas pra mim é tão claro a equação de que a vida aqui nessa terra, ela é breve e pode durar 40, 50, 60, às vezes 10 anos e tá tudo bem, que eu não me pego naquele sofrimento de ai, porque foi? É isso. Eu não consigo. É isso. Né? E aí às vezes eu traduzo isso pras minhas amizades também. Eu entendo que se as pessoas não estão me procurando ali agora, é sinal de que eu não tô sendo útil. De alguma forma. Eu não tô servindo pra aquela pessoa naquele momento, mas na hora que ela me procurar pra amizade, embora que seja pra dar risada, eu vou ser útil. Não é? E aí algumas pessoas de fato têm essa dificuldade de fazer essa conta que a gente faz na nossa cabeça. E é muito louco isso, cara. É muito louco. É muito louco. Como explicar isso também é muito louco, sabe? Por isso que eu sou muito fã de terapia, porque eu falo que o que eu sinto, por mais que eu compartilhe com você, você não vai sentir. Exato. Sabe? Às vezes você até nem vai entender, porque não faz parte de você. E tá ali com um profissional que é especialista para isso, se formou para isso, estudou para isso, eles sim têm habilidades para compreender isso, entender quais são as ferramentas que vai nos conduzir a um processo de melhoria, de crescimento, de mudança. Então, por isso que, e de verdade, preciso fazer aqui um merchan para os psicólogos, né? Nossos amigos. Sim, Não sim. é à toa que eu estou estudando psicologia, porque eu acredito muito nisso. Porque, de verdade, precisa falar para quem de fato vai acolher e para quem de fato vai te entender. É quem tem condições de resolver o teu problema. Exato. Não pode falar pra qualquer um. Não dá pra conversar. Olha, eu acho que eu tenho TDAH, então eu falei com meu marido, ele também acha. Não. Você tem que procurar ajuda, busque um profissional que realmente vai entender, que vai avaliar e que vai poder te orientar. É isso. Ok, final de 23, Nath diagnosticou TDAH. E agora? O que aconteceu no começo de 24? Preciso aprender como lidar com isso. Né? Já sei das dificuldades, das características, da disfunção que eu tenho, mas eu preciso aprender. Cara, desculpa te cortar, Não. Ponto de atenção. Saber o que você tem é 50% do problema resolvido. Agora, saber como atuar para contornar isso são os outros 50% para poder resolver o problema. Muita gente para exatamente nesse ponto, Nath. Legal, eu sei o que eu tenho, e aí, de novo, vira a muleta, vira o muro das lamentações, e pelo amor de Deus, estamos dentro do Desenvolva-se Cast. Aqui é para te confrontar, para te levar para o local das mudanças na tua vida. Beleza, começou a entender o que precisava fazer, e aí, como é que foi? Busquei a ajuda específica e necessária para que eu tivesse melhorias usando a própria ferramenta do TDAH. Porque aí foi bacana, como eu disse, que eu gosto de me aprofundar em tudo que eu tô vivendo, tô aprendendo. Eu falei, peraí, quem foram as mentes
com TDAH. Sabia que Ayrton Senna tinha TDAH? Não sabia. Ayrton Senna tinha TDAH. Por isso que ele era... O foco dele era só automobilismo, e por aí vai. Então, isso fez dele com que ele se tornasse o homem grandioso que ele foi no automobilismo. Messi também. E que defendesse a causa, inclusive, né? Para quem assistiu aí recentemente, né, o documentário dele, ele morreu defendendo uma causa, né? Que era o sindicato e por aí vai. Então, eu falei, poxa, deixa eu entender, peraí. Então, ter TDAH não é algo ruim. Não. É algo bom? Eu posso usar isso a meu favor. E não vou ser hipócrita. O que me levou a descobrir qual foi o objetivo principal da descoberta do TDAH? Profissional. Foi profissional. Eu falei, eu preciso entender. Porque muitas coisas eu começo e porque eu as paro no meio do caminho. Por que eu começo com gás, amando aquilo que eu tô fazendo e de repente eu perco interesse? Mas vai ser sempre assim? Por que é assim? Sabe? E a vida tá passando, né? Exato. E aí, era conflitante falar pras pessoas, era conflitante comigo mesmo. Eu amo a consultoria, mas tinha hora que eu não tava feliz em estar fazendo a consultoria. Eu amo tal coisa, mas eu não tava feliz em fazer aquilo. Eu falei, meu Deus, será que eu sou bipolar? O que tá acontecendo? Não é possível, né? Então, descobri o TDAH, porque eu fui com a intenção de realmente trazer a descoberta e a ferramenta para que eu pudesse impulsionar minha carreira profissional. Para que eu pudesse chegar aonde eu idealizo estar, onde eu acredito que seja o propósito de Deus para minha vida. Foi intencional? Foi totalmente intencional. E aí, o psiquiatra mesmo falou para mim, Nath, você já fez terapia? Eu falei, já passei por algumas terapias, já passei por abordagens, psicanalítica, lacaniana e por aí vai. Mas ele falou, olha, já conheceu o TCC? Eu falei, não, já ouvi falar. Mas, esse negócio aí não é aquele que vai só me dar um parâmetro de como que... Estudando psicologia, né? Dentro da faculdade. Né? Aí, falei, não, doutor, se o senhor acha que essa é a melhor via, então vamos pra ela. Ele falou, olha... E foi muito bom também encontrar o profissional certo, né? Eu falo que é um ganho hoje. Faz toda a diferença. O profissional, o doutor Antônio, foi incrível. Ele falou, olha, analisando um pouco o seu perfil, você é uma pessoa bem... objetiva, concreta, você não gosta de perder muito tempo e tal. Até porque se o processo for muito longo, eu perco interesse por conta do TDAH. Hoje eu entendo. Então ele falou, TCC vai ser a melhor abordagem para você. Vou te indicar um profissional. Aí ele falou pra mim, vai ser online. Eu falei, já não quero, doutor. Online não gosto. Eu me apego a essa coisa do presencial. Aí ele falou, Nath, vai, faça um teste, depois você me fala. E aí conheci a doutora Luísa. Um amor de pessoa, é com quem eu tô hoje. Que legal. Faço abordagem TCC. E ela mapeou todas as áreas da minha vida, de que forma que o TDAH podia me atrapalhar ou de que forma eu poderia usá-lo para poder conduzir. Então, assim, eu passei a ser a mulher dos planejamentos. Eu preciso de planejamento. Se não tiver planejamento, eu não vou funcionar. Você é uma empresária. Entende? Mas tem que administrar. Antes eu não me permitia o planejamento, Thiago. Sabe por quê? Porque eu odeio rotina. TDAH odeia rotina. Ele precisa, é uma mente muito criativa, é uma mente que pensa 2 vezes mais que um cérebro convencional, certo? Então, é uma mente que tem uma exaustão mental altíssima, porque pensa o dobro do que pensa uma pessoa por minuto. Então, eu comecei a entender que por que eu tinha necessidade de dormir 12 horas depois que eu fazia qualquer grande trabalho, sabe? Porque havia uma exaustão mental. E eu falei, poxa, tá explicado porque eu perco o desinteresse. Porque eu não entendia que esse aqui é o processo. Como que eu precisava me presentear o meu cérebro para ele entender, olha, peraí, não é esse desgaste todo, não. Então eu também não preciso de todo esse tempo para descanso. Então ela foi me conduzindo com essas ferramentas para entender, olha, Nath, você precisa disso para que isso e isso e isso que você está desenvolvendo aconteça. Nath, você precisa de metas, sabe? Deixou de ser aquelas metas que o povo entrega, né? Hoje em rede social, dizendo que as tais metas vai te conduzir... Não, é as metas que fazem sentido para mim, que é importante se dizer isso. Essa meta vai me conduzir para tal lugar, mas eu vou usar o TDAH exatamente em benefício a isso. Então, foi essa condução. Na verdade, foi eu pegar na mão e me conduzir com as ferramentas certas, por isso que o profissional certo é... necessário. Então, hoje eu tô já há um ano e pouquinho... sendo acompanhada por essa terapeuta com abordagem de TCC e tem sido, assim, um divisor de águas na minha vida. Então, o que você está dizendo é que o TDAH, ele é como se fosse a internet. Pode servir para o bem
ou pode servir para uma... Exatamente isso. Depende da forma como você a usa. Nossa, fantástico isso. Fantástico e profundo. Você citou o Senna, o Lionel Messi também tem. E olha onde o cara chegou. Cara, e tem muitas pessoas que se... O Lionel Messi, desculpa te cortar, além de tudo, é autista. É autista. Exato. E tem muitas pessoas que se culpam por não conseguirem ser o super-homem, a Mulher Maravilha, não é? E como você falou, tem aquele gasto de energia a mais, cara. Muito. Trabalha muito, tem pouco resultado e a coisa não acontece. Exato. Cara, isso que você tá trazendo aqui é cura pra muita gente, viu? Ai, amém. É cura pra muita gente. Tu sabe por que demorou pra sair esse podcast? Nossa, eu tava no pé dela desde o final do ano passado. Mas conta pra mim. Beleza, começou a entender quais eram as ferramentas necessárias e qual foi a grande decisão que você tomou na sua vida no começo de 2024? Tirar um ano sabático. Fala Literalmente parar. Até suspirei aqui agora. Parar. E essa palavra pra mim era uma palavra bem complicada. E acredito que seja para muitas mulheres. Parar, às vezes, pode soar como fracasso, pode soar como estar desistindo de algo, pode soar como uma fragilidade, uma fraqueza, perda de tempo. Até porque a gente vive numa cidade que é extremamente agitada, que não para nunca. Qualquer lugar que você for em São Paulo, tem vários lugares 24 horas funcionando. Então, parar, para mim, significava... Puxa, Nath, você já tá com 42 anos, você tá perdendo tempo. Você vai parar um ano da sua vida. Você não vai voltar. E como que vai ser isso? Outro ponto difícil. Eu vou me submeter financeiramente completamente ao meu marido. Que para muitas mulheres isso também é muito difícil. Sabe? Não, eu vou voltar a pedir R$10, eu vou voltar a pedir R$70 para fazer uma escova, R$100 para fazer um pé e mão, sei lá, sabe, Ti? Então, ainda mais para nós mulheres, que a gente acredita que a gente alcançou um lugar hoje, que a gente não pode retroceder de forma alguma, porque senão, nossa, a figura masculina vai voltar e... Então, sabe, existia todas essas preocupações. Mas o parar foi fundamental, cara. Se eu não tivesse me dado esse ano sabático, sabe? De falar, Nath, você precisa. Eu preciso entender, eu preciso viver o processo e eu preciso respeitar o processo. Viver ele na íntegra mesmo. E aí eu precisei fazer, em especial aqui, quero compartilhar, pode ser que as meninas que estejam nos ouvindo, as mulheres e outras pessoas, poxa, você renunciou aí o quê? Só o trabalho? Não, eu renunciei toda uma vida. Sim. Sabe? Eu tenho... Hoje, se eu tô com 42 anos, eu tenho hoje pouco mais de 25 anos de conversão, né? Foram já 18 anos praticamente, servindo as pessoas com o que eu acredito que Deus tenha me dado como dom, como chamado de vida. Tá. Eu tive que parar no auge da minha profissão, sabe? Eu tinha já galganhado muitas coisas, principalmente na pandemia. Eu trabalhei, assim, enquanto todos pararam, eu trabalhei muito. Eu ofertei meu trabalho para muitas empresas, para muitas lojas, para muitos clientes, para que eu conseguisse estar no lugar que eu idealizava. Sim. E aí, ano passado, eu falei, eu vou ter que me ausentar. Eu entreguei meu Ministério de Mulheres, na Lagoinha, Osasco, onde nós fazemos parte. Eu tive que me ausentar completamente do meu trabalho. E é engraçado dizer isso, porque foi o ano assim que tanta gente bateu na minha porta falando, Nath, olha, eu preciso de você para isso, preciso disso, preciso daquilo. E eu falei, Senhor, tantas oportunidades, mas ok, vai ser um ano sabático. E foi assim um desafio imenso. Parar para mim foi um desafio imenso. Cara, isso daí é muito profundo. Eu quero saber detalhe do detalhe. No começo, quando você teve essa clareza de parar, você sentiu paz? Ou a paz, ela veio gradativamente? A paz veio gradativamente, vendo os sinais das coisas acontecerem. A preocupação era imensa, da fatura do cartão chegar e eu não ter como pagar. Do meu ministério, eu falo do ministério com muita paixão, porque assim, tinham sido 2 anos já de trabalho intenso, né, onde as mulheres estavam me conhecendo na comunidade, onde a gente estava criando laços e tudo mais, onde as coisas estavam começando a acontecer.
E aí eu falei, pastor, eu preciso me ausentar. Ai, Nath, vamos tentar assim. E eu falei, não, tem que ser completo. Eu preciso parar. Eu lembro como se fosse hoje, até eu fiquei muito feliz de ouvir isso. A pastora Renata, o pastor Hudson, me elogiaram pela maturidade de reconhecer que aquilo ali era necessário naquele momento. Sim. Porque eu cheguei a dizer para eles assim, nesse momento eu não tenho nada para entregar. Né? Qualquer coisa que eu venha entregar ou compartilhar, eu vou estar compartilhando dores. Porque era o momento que eu estava vivendo. Descobrir e ter um diagnóstico de algo que a sociedade imputa como algo ruim, TDAH, ou então que ficam fazendo chacota, né? Porque hoje a gente tem muito disso, né? Muitas questões das nossas emoções estão vindo à tona agora, graças a Deus a ciência, toda descoberta, e que bom que a gente está evoluindo. Sim. Mas ainda tem muitas mentes bem fechadinhas, né, que insistem em dizer que isso tudo é bobagem, Sim, sim. que isso não foi resolvido com uma boa palmada, né, e por aí vai. Então, eu falava, nesse momento eu tô voltando a sentir dores que eram específicas e que eu achei que elas tinham sido superadas, mas não foram. E agora, subir ali no palco e compartilhar, a boca fala do que o coração tá cheio, Sim, né? sim. Eu acredito muito nisso. Então eu ia estar trazendo as minhas dores, compartilhando nada sobre o evangelho, sobre o amor, sobre o cuidado, sobre a empatia, que é o que Jesus tem para compartilhar com a gente. Então eu falei, não é hora disso. Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Sobre isso. E eu falei, eu preciso parar. Então, não. Foi gradativamente que a paz veio. Foi gradativamente que as coisas foram acontecendo. Final de 2023 eu também perdi meu pai, né? Agora em 2024 eu enterrei minha avó, né? Que era uma figura, minha madrinha, era uma figura muito importante para mim. Então, assim, muitas coisas aconteceram e eu falava, meu Deus, né? E esse ano é sabático que não termina, meu Deus. Então, não foi fácil, não. Foi extremamente desafiador. O parar, o falar que eu não vou fazer. E, a princípio, inicialmente, até fortaleceu o que eu sentia antes do diagnóstico. Né? Mais uma coisa que... Será que eu tô parando mesmo por conta do diagnóstico? É porque é mais uma coisa que eu desisto. Né? Então, esses pensamentos acontecem. Existe. Sim. E é contra eles que nós temos que lutar, né? Todos os dias. Talvez você está ouvindo a gente aqui e você esteja pensando assim, poxa, mas eu não tenho condições de parar um ano sabático. Eu não tenho condições de parar um mês. Não tenho essa condição que a Nath tem, porque, sei lá, aqui pra mim funciona de uma forma diferente. Mas eu quero ressaltar essa importância de você aprender a se respeitar no momento que você está. Ano passado também, Nath, eu precisei olhar para 2025 e falar, cara, no que eu quero ser bom? E aí eu também precisei abrir mão de coisas ministeriais, coisas profissionais, rejeitar propostas. Ah, Thiago, mas era dinheiro que ia entrar. Mas era dinheiro que não ia fazer sentido pro meu momento de vida. Então, às vezes, você precisa dar, sei lá, 2, 3 passos para trás para dar 10 lá na frente depois. Exato. E se você não aprender a balizar isso e agir em relação a isso, você sempre vai viver uma vida frustrada. Você nunca vai conseguir se encontrar, se conhecer e avançar na vida. Porque, afinal de contas, será que é só sobre dinheiro? Será que é só sobre status? Só sobre fama? Ou é você se descobrir cada vez mais para continuar avançando? Fala pra mim como que foi... Profundo, hein, amigo? Olha... eu sabia que ia dar nisso. Essa sua história é forte. Fala pra mim como que foi esse começo de processo sabático entre a Nath se reencontrando com ela mesma. Olha, só não foi mais difícil porque eu tive essa pessoa, que é a terapeuta, conduzindo o processo. Tá. Né? O direcionamento ajuda muito. Tá bom. Né? Porque por conta própria você fica perdido. Eu sei já das deficiências, eu sei já do que pode acontecer, mas como que eu lido com isso? Então, ter com quem falar e principalmente ter com quem saber que aquela pessoa estava me entendendo de fato, estava me ouvindo de fato, tornou um pouco menos desafiador, tornou um pouco menos... diminuiu a aflição, essa é a verdade, tá? A condução dela me ajudou muito, Thiago. Me ajudou mesmo. Outra coisa que eu acho importante dizer
e até voltando no que você disse agora, realmente muitas pessoas podem estar me ouvindo agora e acreditando, para ela foi um pouco mais fácil. Quem saiba a questão de vida financeira para ela não seja um problema. Cara, não é um problema mesmo, né? Eu tenho meu marido que é um grande empresário, é um homem muito trabalhador, um cara que eu admiro muito mesmo. É uma pessoa que não mede esforços, né, para trazer o sustento e tudo que a gente precisa para casa. Uhum. Então, assim, ele é o nosso provedor, ele é o meu provedor em relação a isso. Então, ele segurou, né, tudo isso. Eu também precisei segurar em muitas coisas, porque eu sou extremamente vaidosa. Eu gosto de ter os meus consumos. Eu tenho também o meu orgulho como pessoa, como brio. E, poxa, de poder dizer, eu comprei com o meu dinheiro, eu fiz isso, eu consegui, o mérito foi meu e tal. Então, sim, foi um pouco mais fácil, porque eu tive esse respaldo, sabe? Mas como eu também já havia te dito nos bastidores, eu pude ver a provisão de Deus em tudo, sabe? Às vezes eu não atendi um cliente X, mas havia uma amiga do lado que falava, Nath, preciso do seu auxílio para tal dia que eu vou ter uma festa. Era algo informal, sabe? Não profissional mesmo, até porque eu não esperava receber por aquele trabalho. Então, eu recebia sem esperar. Eu fiz mesmo, ofertei mesmo, sem esperar, porque eu falava, olha, é meu ano sabático, eu não estou atendendo, eu não estou trabalhando, mas sim, posso te ajudar. O que você está precisando? Nath, eu preciso de tal circunstância, assim, assim, assado, ou eu vou fazer um book específico, né? Vai ter um dia de fotos e tal que eu vou precisar fazer para o trabalho. Com o que você me ajuda? E eu ia e ofertava e ajudava sem esperar nada. E quando eu menos esperava, né? O seu Pix é o número do seu telefone? Aquela coisa assim. Eu falei, mas por quê? Não, Nath, você me desculpa. Você me ajudou muito, você fez isso, que eu sinto na necessidade de retribuir. Então, de verdade, não vou ser orgulhosa em dizer, não quero. Não, ok. É uma oferta, né? É uma oferta. Então, eu vi a provisão, sabe? Eu vivi a provisão. Então, às vezes eu sou... Aí é por hobby mesmo e se tornou um trabalho. Eu sou designer de joias. Eu confecciono joias, que era uma área que eu ia, inclusive, parar, me ausentar, que eu falava, não, é muita coisa que eu tô fazendo. E aí, minhas amigas chegavam lá em casa e me via confeccionando uma peça... Nossa, eu quero. Eu falei, não, mas não tá indo... Não, mas eu quero. É minha já tô colocando e tal. Então eu ganhava por aquilo, mas eram coisas que aconteciam por acontecer, não porque era intencional, sabe? Então eu fui vendo a provisão, conforme eu descansei naquilo, conforme eu ia descansando nesse processo, eu ia vendo a provisão chegar. O que Deus te ensinou com esse processo de provisão? A depender exclusivamente dele. Exclusivamente dele. Única e exclusivamente dele. Que era uma coisa que eu achava que eu já fazia. Mentira, eu não fazia. Essa coisa de ser ativa, muito ativa, sempre me fez fazer várias coisas ao mesmo tempo. De uma forma ou de outra, eu falo que eu nunca fiquei sem dinheiro. Porque se não saísse uma consultoria, sairia uma joia. Se não sairia uma joia, sairia um desapego, porque eu faço desapegos. Se não sairia isso, eu ia fazer um outro trabalho. Cara, eu já fiz de tudo na vida. Já fui cabeleireiro, já fui de tudo que você possa imaginar. Por conta dessas habilidades manuais, então, já fiz muitas coisas. Já bordei chinelo, já fiz tanta coisa que, né? Uhum. Então, eu nunca fiquei sem dinheiro. Uhum. Então, mentira se até então eu tinha dependido dessa provisão, sabe? Mentira até então se eu realmente era completamente dependente de Deus. Até viver esse ano de 2024. Cara, isso pra mim me toca muito porque, eu quase literalmente nasci dentro de uma igreja, quase que literalmente, se a ambulância não tiver chego a tempo. Desviei do evangelho por uns 3 anos, mas são 31 anos, menos 3 dá, 28 anos aí de evangelho. Pregando, já preguei dentro do Brasil, fora do Brasil, em vários lugares. Uau. Só que ano passado, por uma sequência de fatores das quais eu não me preservei, como você tirou esse período de preservação, eu comecei a me perder espiritualmente. No sentido de, eu não dependo de Deus, eu faço acontecer. Uhum. A força do meu braço tá ótima. Uhum. E aí eu comecei a diagnosticar aquilo, a perceber aquilo e lutar contra
eu mesmo, que falar, Thiago, você tá errado, que tá errado, que vai embora, tá com pau, vai que não sei o que não sei o que não sei o que. E no ano passado eu percebi que eu tava indo por um caminho totalmente tortuoso. E aí, Nath, eu cheguei sei lá, no mês de novembro com a minha esposa e falei, vida, a gente precisa realinhar a rota porque eu não tô indo por um caminho bom. E detalhe, liderando pessoas. Por exemplo, na igreja, cuidando de um pequeno grupo. Sim. Né? E aí eu precisei também falar, cara, não é o tempo, eu preciso me cuidar, eu preciso estar bem para poder servir pessoas. E aí foi nesse ponto que eu olhei para 2025 e falei, cara, no que eu quero ser bom? O que eu preciso me reconstruir? Né? E isso me ajudou demais, cara. E você trazer esses teus temas, esses teus pontos, fala o tanto que você é madura, né, para poder resolver essas questões. Me conta... Thiago fazendo a gente chorar, gente. Você pode, vai estragar a maquiagem. Maia. Ajuda, Maia. Em que momento nessa tua fase de sabático você percebeu que foi nesse ponto que a Nath fez paz, entrou em paz com ela mesma, fez as pazes ali? Puxa, Ti, um ponto específico... Não sei se foi uma coisa ou que veio a clareza de falar, cara, agora eu tô bem comigo mesma. Porque eu aprendi como que eu funciono, eu aprendi como que eu sou. Eu acho que você vai tendo algumas experiências, né? Eu não consigo... Foi uma junção. Foi uma junção, tá bom. Isso, tá? Boa. Eu aprendi a dizer muitos nãos. Tá. Né? Nãos, pra mim, primeiro. Pros meus desejos, pras coisas que eu amo. Né? O parar foi um não pra mim. Não, você não vai continuar assim. Então, os primeiros nãos, né, foram pra mim. Você tem dificuldade em dizer não pras pessoas? Não que eu tivesse dificuldade em dizer não pras pessoas. Eu sempre soube me posicionar muito bem. Mas eram nãos em me sobrecarregar, em pegar funções, em estar com pessoas ou em estar em lugares que eu não queria estar. Que eu não queria estar fazendo, que me gerava um desgaste absurdo, que eu não entendia porque era tanta luta para estar ali, sabe? Às vezes num dia que realmente aquele desgaste mental estava no ápice, ou aquele momento que o sono era tão grande, que faz parte, né, do minha forma de funcionar, uma mente TDAH. Então, por exemplo, tinham coisas que eu não sabia dizer não. Sabe? E que esse ano... Nossa, cara, mas eu disse muito não. Que legal. Não para estar em eventos, não para estar em reuniões, não para estarem com pessoas, não para estar em compromissos que eu julgavam que eram de extrema necessidade de estar. Por exemplo, teve, acho que um culto de mulheres, não o ano passado, o ano de 2023, que eu falei, eu não tô bem para estar. Mas eu produzi... Né? Eu falo que eu orquestrei um negócio para acontecer e eu deleguei as funções e eu falei, eu vou para casa. Mas você não vai ficar? Não. Então, aquilo para mim me doeu muito. Como que eu não ia ficar ali no evento? Como que eu não ia estar ali, eu estando à frente e tal? E aí eu entendi e falei, cara, olha, você já estava dando alguns passinhos ali. Você parece que estava adivinhando o que você ia ter que fazer. E é isso. Tava ensaiando, né? Eu estava ensaiando já. Então eu aprendi a dizer não. Cara, é muito bom. É libertador. Uau, é muito bom. O marido às vezes fica bravo comigo. Fala, mas como não? A gente tem que estar ali, ou a gente tem que estar com tal pessoa, a gente tem que fazer tal coisa. Não, vai você. Olha, eu acho que 2024 foi realmente um divisor de águas pra mim. Meu marido queria muito ir num show específico de uma banda que ele gosta. Eu não vou. Ele achou que eu tava brincando. Eu comprei só pra ele. Aí um dia que chegou o dia da banda, ele falou assim, mas você não vai? Não. Uai, falei que você ia sozinho. Mas você é de brincadeira, eu vou sozinho. Vai, eu não gosto. Mas o que você vai fazer? O que você quer fazer hoje? Eu já planejei esse dia, eu vou ficar, assistir uma Netflix, tem várias séries que eu quero assistir. Eu vou ficar aqui, vou pegar meu copo de Coca-Cola, vou botar um gelinho, limão e vou ficar aqui. Então, os momentos de solitude que eu vivi em 2024, cara, eles foram muito prazerosos. Mas muito. Sabe? Quando eu falava assim, hoje eu vou descansar. O que eu não me permitia antes. Eu vou mesmo. Você se culpava? Muito. Muito, muito. Ter um espaço sem fazer nada pra você era um pecado.
eu arrumava outra coisa pra fazer. Não, parar de forma Gente, alguma. esse episódio aqui tá sendo libertador pra mim, tá? Tá sendo libertador pra mim. Cara, ser improdutivo não fazia parte do meu vocabulário. Eu precisava produzir. Para que eu pudesse, no final do dia, sentir orgulho de quem eu sou, eu precisava produzir. O quê? Não sei. Qualquer coisa. Ah, mas aquilo ali foi rentável? Não necessariamente, mas eu precisava produzir. Tá com a mente ocupada em alguma coisa. Exatamente. Então, não vou produzir nada hoje. A não ser descanso. É isso. Você acredita... Cara, esse bate-papo de hoje tá demais. Você acredita que essa ocupação de sempre estar produzindo, sempre estar construindo algo, ela reflete o quanto nós buscamos ficar longe de nós mesmos nesse processo de solitude? Porque a gente sabe que se a gente ficar sozinho com a gente mesmo, sem necessariamente estar produzindo algo, a gente vai ter um grande problema? Sim. Eu acredito que o fato de não admirar quem eu sou faz com que eu... Como eu vou expressar isso? O fato de eu não me conhecer me gera essa questão. Se eu não me conheço, eu não sei minhas qualidades, não sei as minhas deficiências. Tá. Então, automaticamente, eu não consigo avaliar ou balancear, equilibrar isso. Então, por exemplo, se eu não me admiro, se eu não me reconheço como identidade, se eu não me aproprio de quem eu realmente sou e gosto disso, eu vou querer estar longe dessa pessoa, né? Deixa eu tentar ser mais clara. Por exemplo, se eu não admiro você, Thiago, eu não quero estar com você. Uhum. Pra que eu vou estar com você? Você não me agrega em nada. Uhum. O que eu vou aprender com você? Uhum. Então eu vou fugir. Se você tentar chegar perto de mim, eu vou dar uma esquivada pra não estar perto de você. A gente faz isso com pessoas chatas. A gente faz isso com pessoas que murmuram o tempo todo. Sim. Quem não faz isso? Olha, quem não faz quer tirar a primeira pedra. Exato. Sabe? Aquela pessoa que só encosta em você pra falar mal das pessoas. Aquela pessoa que só encosta em você pra falar todos os problemas de saúde que ela tem. Só suga, né? Cara, que pessoa chata. Não tenho paciência pra gente assim. Então, se eu me vejo assim, que prazer eu tenho de estar comigo. Óbvio que eu vou me atarefar. Então, hoje eu sei que esses momentos de solitude são prazerosos porque eu admiro quem eu sou. Nossa. Você eu mudou o sei quem eu significado sou. de você pra você mesmo. Exato. Sabe? Eu não sou um fracasso. Eu não sou uma pessoa que começa as coisas e desisto. Eu tenho um cansaço mental. Eu preciso de um descanso maior do que, de repente, o meu parceiro não precisa, sabe? Ele precisa de 6 horas, eu preciso de 12. Ah, ele precisa dormir, sei lá, às 6 da manhã ele tá ótimo pra acordar. Eu não. Ele pode dormir 1 hora da manhã e acordar às 6. Eu não, eu preciso dormir às 8 e acordar às 7. Sabe? Até isso mudou na minha vida. Sabe? 2024 ele falava, cara, a gente quase nem tá se vendo mais, porque eu chego em casa e tá dormindo. Eu vou dormir. Você estando ou não estando às 8 horas à noite em casa, esse horário eu já vou estar dormindo, a gente não vai se ver. É que a gente vive muito, Nath, em função dos outros, né? Por exemplo, você é mãe. Seus filhos normalmente te chamam de mãe. Seu marido te chama de meu bem, meu amor. Mas, cara, a única pessoa que pode te chamar de Nath, de eu mesma, é você, cara. Sou eu. E se você não se cuidar, não se preservar, É isso, Thiago. você se desconecta, se perde e se frustra mesmo estando em alta performance. Quantas pessoas estão ganhando, sei lá, cara, R$1 milhão por semana, só que estão se matando pelo excesso de cobrança e não estão em paz consigo mesmas. Exato. E é importante também dizer que às vezes não é só se matando, como também eu vejo chefes de casa, marido, matando as suas famílias, esposas matando filhos, esposas matando seu casamento, pessoas que não param, que não se permitem parar, respirar, não estão só se matando, tá matando também quem tá à sua volta. É impossível você gerar vida estando morto. Não tem o que você compartilhar. Você vai estar sempre cansado, você vai estar sempre exausto, você vai estar sempre conectado com o trabalho, você vai estar sempre preocupado com o dia de amanhã, você vai estar sempre preocupado em dar conta, consumindo cada vez mais, seja lá o que for,
para ocupar aquela questão de, tipo assim, desgaste emocional, ou virar um consumidor, sei lá, de algum conteúdo na internet, ou virar um consumidor realmente físico, mulher de sapato, homem não sei o quê, é tênis, é isso. Cara, tudo aquilo que a gente realmente não para avaliar e equilibrar, a gente vai desequilibrar. E não tem como achar que é só eu. Eu tô fazendo isso comigo. Não tô fazendo isso com a minha esposa, com os meus filhos, com o meu marido. Quem tiver ao meu lado vai ressoar sobre ele também. Todo excesso demonstra uma falta, né, cara? Todo. Pra mim, isso é uma verdade, é uma certeza. Todo excesso demonstra falta. Você entrou num processo que, claro, a faculdade de psicologia não ensina. Muita gente se frustra entrando no curso de psicologia, querendo se conhecer e etc e tal, mas não tem nada a ver com isso, aquele curso, né? Inclusive, a gente você estuda na mesma faculdade que eu estudei e a gente sabe muito bem. Como que foi já ter conhecimento sobre ferramentas importantes do autoconhecimento, mas ainda assim começar a descobrir coisas sobre você que você falou, caraca, em 41 anos da minha vida eu não tinha prestado atenção nisso. Qual que foi esse começo, assim, de conhecimento próprio? Porque, por exemplo, esse ponto que você trouxe do seu esposo em relação a não ir no show com ele, cara, isso é libertador. Muito. Tem gente que tá dentro de um relacionamento que, de certa forma, ele não é abusivo, mas ele passa a ser por conta dessa submissão de eu tenho que estar, eu tenho que ir, eu tenho que fazer. Isso. E você nunca dá um grito de liberdade, você nunca dá uma ação, um passo de liberdade pra você viver a sua vida. E por conta disso, você vive sobrecarregado o tempo todo, porque você tá sendo a mãe, você tá sendo o pai, você tá sendo o chefe, você tá sendo todo mundo, mas você não tá sendo você. Como que foi? Olha, primeiro que sim, de fato, já tendo conhecimento sobre algumas áreas, estar na faculdade eu acho que só reforçou, né? Tá recebendo agora um conteúdo de cunhos, por exemplo, poxa, grandes mestres, grandes pessoas lá atrás já investigaram sobre isso, diagnosticaram isso, então isso de fato acontece, isso é assim. Isso só reforçou aquilo que eu já vinha investigando, né? O autoconhecimento, para mim, ele foi um achado, né? Porque, de fato, essa coisa de não saber muito bem o que eu queria sempre me levou para esse lado, né? Eu preciso saber o que eu quero. Eu preciso saber o que eu... Como assim, né? O tempo tá passando e eu não sei o que eu quero. Meu marido também é um cara que incentivou muito isso a acontecer, mal sabe ele. Porque haviam coisas assim que eu olhava e admiro nele. E eu falava assim, não, mas por que eu não sou assim, né? Por exemplo, um exemplo simples. Meu marido sempre foi sonhador. Tá. Né? Eu já contei isso alguns anos atrás, numa entrevista. Eu nunca vou esquecer que logo que eu conheci meu marido, eles tinham uns carrinhos, miniaturas. E ele falava assim, um dia eu vou ter esse carro. Mas ele precisava visualizar. Nossa. Aí eu falava, mas tá, coitado, né? Como que ele vai ter esse carro, gente? Tão pobre quanto eu, né? Tava distante a realidade. Esquece. Eu tinha amigas na infância que já tinham viajado para os Estados Unidos. Eu falava, eita Deus, isso aí é uma coisa que... Mas nunca foi algo que eu almejei, sabe, Ti? Eu nunca tive sonhos. Eu posso dizer para você que eu nunca tive sonhos. Eu nunca almejei nada. Eu nunca pensei no futuro. Sabe? Eu sempre vivi muito presente. E me contentava com isso. E ele falava assim pra mim, uma vez ele me perguntou, ele falou assim, qual que é seu sonho? Eu falei, não tenho. Não, todo mundo tem um sonho. Eu falei, não tenho. Ah, você não tem um sonho disso? Não. Eu lembro o dia que eu pisei a primeira vez em Orlando, que a gente pôde ter a oportunidade de conhecer a Disney. Legal. E o dia que eu entrei no parque, eu vi várias pessoas assim do meu lado chorando por estar realizando um sonho. Pra mim foi... legal, eu tô na Disney. Mas é porque você então não dá valor, ou porque você, sei lá, é indiferente? Não, mas é que eu nunca sonhei. Eu nunca almejei, sabe? Então, existiam coisas que eu falava assim, gente, esse cara é meio estranho, né? Porque eu não sou assim. Então, eu falo que ele foi uma pessoa, e continua sendo, uma pessoa que sempre me levou pra esse lado. Poxa, por que eu sou assim, né?
Por que eu funciono dessa forma? Por que eu não sonho? Todo mundo sonha. Então, ele já meio que preparou o caminho para o autoconhecimento chegar na minha vida. Que legal. Sempre fui a favor de terapia, né? Fiz terapia quando era criança, depois também fiz quando adolescente, enfim. Então, e eu sempre gostei de entender por que eu tô pensando assim. Eu sempre me fazia perguntas para mim mesma. Eu brinco que quando eu tô falando sozinha, eu não tô falando sozinha, eu tô em reunião comigo mesmo. Porque é assim o meu cérebro o tempo todo. Então, e como eu sempre fui muito profunda em tudo, por exemplo, não basta saber que eu estou aqui no Desenvolva-se. Eu te fiz a pergunta quase agora. Qual o propósito do Desenvolva-se? Onde você quer chegar? E tudo mais. Se eu conheço um país diferente hoje, se eu conheço uma cidade diferente, um restaurante que seja, eu já chego perguntando, como nasceu? Qual que é o propósito? Né? Quem que é o idealizador disso aqui? Por que se chama assim? Né? Eu cheguei aqui e conheci a Maia. Eu já queria logo saber de onde veio Maia. Eu só não perguntei porque eu fiquei com vergonha. Porque esse sou eu, sabe? Eu tenho a curiosidade, porque para mim não basta ser só a Nathalie. Eu sempre precisei entender quem é a Nathalie, sabe? E depois, então, que eu comecei a vivenciar todo o processo da minha vida espiritual também, porque eu queria me conectar mais com Deus, eu queria entender mais sobre essa paternidade, eu queria me aproximar mais, e eu percebia que havia algumas coisas que dificultavam, Sim. Né? Então, eu sempre fui atrás. Não basta hoje ser cristã. Eu preciso entender sobre a minha religião, eu preciso entender sobre o propósito, a idealização disso. Tem que ser curiosa, né? Eu sempre fui, Ti. Então, o autoconhecimento sempre foi, eu acho que faz parte de mim mesmo. Que legal. Sabe? Então, foi e continua sendo. Eu acho que o processo de autoconhecimento, ele é eterno, até que a gente esteja aqui. Sim. Embora que ele seja eterno, nesse processo sabático, qual que foi a grande descoberta que você teve quando você parou para descansar em relação ao autoconhecimento? Teve alguma coisa que você falou, caramba, por conta que eu silenciei os barulhos externos, agora eu consegui descobrir isso? Teve algo que sobressaiu? Bom, eu acho que diante da intencionalidade com a qual eu fui atrás de descobrir o que era o TDAH, eu acho que a grande chave para mim nesse processo todo, do parar, é ver que eu continuei sendo produtiva, mesmo parada, né? Eu continuei servindo e ajudando as pessoas que estavam à minha volta. Então isso faz parte da minha essência. E eu acredito que... Essa sua pergunta tá me fazendo pensar, viu? E eu acredito muito que, por exemplo... Deixa eu encontrar a palavra certa. Cara, descobrir que eu sou assim. Eu sempre falo sobre identidade, propago a necessidade de descobrir a sua própria identidade, mas eu nunca tinha ido tão a fundo. E o processo do ano sabático foi essencial para que eu descobrisse essa identidade. Eu me sinto leve podendo dizer não, o que antes eu não sentia. Eu não sentia paz de jeito nenhum em dizer não. Ainda mais pro meu marido, coisas que eram que é uma pessoa extremamente importante para mim. Eu jamais me sentiria tão bem não estando produzindo. E há a possibilidade de sentir prazer mesmo não estando ativa e produzindo. Então eu acho que do processo todo, o sentir paz, a paz, a leveza, Thiago, a leveza é maravilhoso. A leveza de viver esse ano sabático, podendo respirar, podendo cuidar mais da minha casa, cuidar mais dos meus filhos, sentir prazer nessas coisas pequenas que estava de lado, sabe? 2024 também chegou o meu pet, o meu cachorrinho, uma coisa que eu falei, jamais, não gosto, nunca vou ter isso na minha vida. Cara, eu me permiti ter um animal em casa, sabe? E passar pelo processo difícil, que é esse primeiro ano deles, até acostumar, enfim. Quanta coisa eu pude viver e que eu não me permitia viver por não parar. Então eu acho que além da leveza, da paz, de ter realmente me aprofundado na minha essência, na minha identidade, não só na forma de me vestir, não só na forma de me comunicar, não só nas áreas que eu abordo profissionalmente, cara, eu pude viver coisas não só no âmbito pessoal, profissional, mas espiritual, então, nem se fale, sabe? Então, eu não sei te colocar numa palavra ou numa questão só os benefícios, os ganhos que eu tive com isso, sabe? É difícil pra mim.
Você falando tudo isso, me vem muito forte na mente uma palavra chamada autogestão. Por que autogestão? Quando você parou para se conhecer, se descobrir, você entendeu aonde você aperta, qual parafuso você aperta para poder funcionar melhor. Sim. Você passou a perceber que o tempo de descanso, ele é importante, é necessário para ser recompensador. Muito. Então, com isso, você consegue produzir mais no tempo certo e aproveitar o tempo de descanso para você, tempo com a sua família e por aí vai. E isso a autogestão me lembra muito a palavra equilíbrio, né? Total. Porque toda pessoa que chega em São Paulo para morar ou para passear, eu pergunto: o que é São Paulo para você? O que você percebe de São Paulo? Todo mundo me responde: pode ser do Rio, pode ser do Amazonas, pode ser de onde for. Cara, vocês são muito acelerados. É verdade. Vocês são muito agitados. E, Nath, é exatamente assim. A gente tá dirigindo, a gente tá mandando mensagem, a gente não que para. O Demutran não nos ouça. Por favor, bloqueia aí, Henrique, por favor. Mas se a gente para, de fato, para ter esse processo de autoconhecimento, a gente aprende a mitigar alguns vícios. Porque na vida ou a gente tem vícios ou virtudes. Exato. Né? E você tendo TDAH ou não, cara, você tem muitas virtudes. Não é? E o autoconhecimento pavimenta o caminho para você acessar essas virtudes e viver de uma forma melhor, né? Com certeza, com certeza. Sabe que você falando de autogestão me lembrou de algo que eu já queria há muito tempo conseguir fazer. Eu sempre tava todas as ideias na cabeça, mas nunca consegui pôr no papel, sabe? Eu tenho um sonho muito grande. Agora tem sonho. Olha, eu tenho sonho, gente! Sabia que ia sair algo assim. Eu sabia. Sonho, gente. Olha aí, tá vendo? Revela profundo. Total. Hoje eu tenho sonhos, Thiago. Uau. Né? Eu tenho 2 grandes sonhos. O primeiro deles é escrever meu livro, contando isso porque é algo profético. Amém. Qualquer igreja que eu passe, ponha os meus pés, sempre aparece alguém que fala assim: Deus mandou te dizer algo. Você precisa escrever logo o seu livro. Meu Deus. São muitos. Pastora Lau vai dizer isso agora, se estiver nos ouvindo, porque ela é uma das, hoje, né, que toda hora me encontra. Já escreveu seu livro? Já começou? Porque Deus tá, faz quanto tempo ele já pediu para você fazer? Então, eu tenho muita vontade de escrever, porque a minha história, eu acredito que é uma história de superação. Sim. De onde eu vim, por tudo que eu já passei. E um outro grande sonho hoje é poder, que já está nos esboços aí, com fé em Deus, em março ele vai acontecer, eu quero muito formar novas consultoras ou até reciclar consultoras de imagem, porque eu acredito que a imagem é sim algo que é impossível hoje a gente viver ou não pensar em uma boa imagem, ou não pensar na comunicação não verbal daqui para frente, uma vez que tudo é imagem, né? Até por conta da tecnologia. Mas o que eu vejo muito acontecendo hoje é a formação de profissionais com foco em ganhar dinheiro, né? E não em ver pessoas, conhecer pessoas, em de fato ajudar pessoas. A consultoria é uma ferramenta incrível que pode viabilizar, inclusive, o processo, ou viabilizar e facilitar um processo de cura interna, sabe? Até porque não há como vestir externamente uma pessoa que por dentro não se vê daquela forma. Então, o processo da imagem é um processo que começa dentro. Depois ele vai ressoar fora, com muita facilidade, sem qualquer tipo de esforço. Então, é natural, né? É natural. Então, esses 2 maiores sonhos. Esse ano eu preciso colocar em prática essa formação ou essa reciclagem para quem já é consultora, de poder entender que o processo é algo muito bonito. É algo lindo e ainda mais profundo. Não é tão raso assim. Não há como se preocupar apenas com o ganho financeiro que aquele projeto pode trazer, até porque vai te trazer naquele momento, mas depois não vai voltar, sabe? É igual um bom atendimento. Você pode vender aqui agora por conta da necessidade do teu cliente, mas depois ela não vai ter retorno. Ela não vai propagar no boca a boca, que para mim ainda é o melhor marketing que existe. Porque na hora que eu vou falar sobre o teu trabalho, eu falo com entusiasmo, com uma verdade. Então, eu vendi teu negócio, você não precisa nem se preocupar mais. E eu acredito muito nisso. Então, hoje, meus 2 maiores sonhos, né, que
ter descoberto como é o meu funcionamento, como é que eu posso usar isso em meu benefício, vai me trazer, sabe? Então, hoje eu sonho. Fantástico, fantástico. E você entendeu através dessa visão esse sonho, né, de formar outras pessoas, é que você entendeu que a mensagem não começou em você e ela também não vai parar em você. Não pode parar em mim. Não. É sobre São produzir. muitas de nós aí fora vivendo esse drama, e esse drama tão difícil, sabe? São muitas coisas que as mulheres... E mulher guarda, né? Mulher gosta de guardar. Eu nunca vi um negócio assim tão louco. Mulher precisa realmente ser tratada das suas emoções. Porque senão não vai haver cura nem para ela e nem para aqueles que estão próximos dela. Esses dias eu, enfim, vendo um conteúdo de marketing, um especialista estava contando um case que ele estava cuidando do Instagram e YouTube de uma especialista sexóloga. E aí ele teve uma estratégia de ela fazer uma caixinha de perguntas no Instagram falando sobre um processo de trauma que ela passou de abuso, né, ali na fase da infância e adolescência. E aí ela contou um pouquinho da história dela e abriu caixinha de perguntas. Na época ela tinha 6 milhões mais ou menos de seguidoras. E aí ela pediu para as pessoas comentarem ali se já tinha passado por um processo parecido. Nath, 77 mil mulheres contando os seus casos. É isso. Tem muita mulher que reprime muita coisa que passou e não consegue ainda colocar pra fora. Por isso que precisa de profissionais, certo, né? Porque, infelizmente, ainda vão ser julgadas. E aí volto a reforçar isso. Não adianta se abrir para as pessoas que não vão te compreender. Exato. Que não vão te entender. Sabe? A gente precisa, sim, falar, mas a gente precisa falar para a pessoa certa. Para aquelas pessoas que realmente estão ali preparadas para poder te acolher, entender e te ajudar no processo. Porque senão vai ser mais uma frustração, Thiago. Exato, exato. Cara, que podcast fantástico. Que delícia poder compartilhar tudo isso. Se você pudesse voltar em 2023, maio de 2023, quando você ainda nem sabia que talvez ia começar a diagnosticar. Tá bom, começo de 2023. Ixi. O que é que você diria pra Nath daquela época? Meu Deus, o que eu diria pra Nath daquela época? Eu acho que não desista de você. Sabe? Eu acho que o fato de ter acreditado durante muito tempo da minha vida que eu era de um jeito, que eu agia daquele jeito, que eu não ia dar em nada, porque você escuta muita coisa, né, por conta de ser diferente. E escuta, às vezes, das pessoas que você gostaria de ter escutado o oposto, né? Então, se essas pessoas que estão mais próximas da gente, que a gente tem um carinho, um amor incomparável, não nos entende, não nos acolhe, fica difícil de acreditar que você seja de fato diferente, ou que você possa ser diferente, sabe? Que você possa se enxergar em algum lugar utilizando ferramentas diferentes, não as iguais às que todo mundo usa, não percorrendo o caminho, o trajeto que todo mundo faz, mas fazendo o seu caminho, o seu trajeto, sabe? Eu acho que é isso que eu diria pra Nath de 2023, lá no início de 2023, não desistir dela mesma. Fantástico, fantástico. E você sabe muito bem disso que ela tá falando, né? Porque eu passei por isso, né? Pessoas que deveriam nos acolher, pessoas que deveriam investir em nós, infelizmente acabaram trazendo pontos contrários daquilo que é esperado, né? Mas Nath é prova de que é possível dar a volta por cima, o Thiago é prova de que é possível dar a volta por cima, e você também é uma prova disso, e a gente vai te ver do lado de lá, não tenho dúvidas nenhuma. Se você tivesse 1 minuto diante dos teus filhos, Gustavo e Júlia, para dar o último conselho final da vida, o que você diria para eles, Nath? Eu acho que eu não diria palavras minhas, porque às vezes, como mãe, eu posso só trazer algo do meu coração, né? E às vezes a gente acredita que a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos, né? Sim. Mas a gente não sabe, não. Essa é a verdade. Eu acho que eu me pautaria exatamente no versículo que me conduziu nesse processo. Posso dizer? Claro, fica à vontade. Está lá em Salmos 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
Então, o que eu diria para os meus filhos, Juju, Gugu, é que aquietai o coração deles, aquietai e silenciai todas as vozes que dizem que deva ser assim, assado, que eles devam agradar X, Y, Z, mas que eles possam aquietar todas essas coisas e acreditar que quem tem o melhor caminho, a melhor surpresa lá na frente, quem sabe como que o processo precisa acontecer, é Deus. Uau. Nós não sabemos de nada. Eu, como mãe, idealizo coisas para os meus filhos, mas que pode ser que não seja melhor para eles. Sim. Hoje eu tenho uma visão que, por exemplo, eu não quero que o meu filho dê continuidade no que o meu marido faz. Uhum. Durante alguns anos foi um pouco imposto isso sobre ele. O dia que ele falou para mim, mãe, eu não quero isso para mim. Eu falei, tá certo, filho. Segue sua vida. Muito bom. Mas olha, daqui para frente, seja por conta própria. Para que você viva também esses méritos, sabe? Porque é isso, para que isso seja algo que te impulsione a continuar, sabe? O mesmo desejo para minha filha. Eu sou muito pé no chão com ela. Ela é deficiente física, mas ela não é deficiente intelectual. Cognitiva, né? Cognitivo, não. Sabe? Pelo contrário, ela é 1000 vezes mais inteligente do que eu. As qualidades que ela tem, coitada de mim, eu não chego a 1/3 disso. Então eu sei do potencial que ela tem, sabe? Para ir estar aonde ela deseja estar. Então hoje eu impulsiono eles a viverem isso, a ter as experiências deles. Mas sempre, sempre, trilhe, ande com quem realmente pode te conduzir para o que é, de fato, teu objetivo, teu alvo, teu propósito. Vai ser mais leve, vai ser mais gostoso. Ande com Deus. Fantástico. Se você já tropeçou em algumas pedras, eles não precisam tropeçar nessas mesmas, né? Eles vão ter as pedras deles. Deles. É sobre isso. Perfeito, tio. É isso. Fantástico, fantástico. Não cabia em 1 minuto, mas tudo bem. Ai, muito bom, Nath. Você tá voltando com os atendimentos nesse ano, certo? Chega de ano sabático, né, Thiago? Vamos trabalhar. Bora trabalhar, a gente precisa trabalhar, né? Mas de uma forma mais leve. Muito mais leve. E mais inteligente. Conta pra galera, no detalhe, como que é o teu trabalho e onde que a galera te encontra. Tá. Meu trabalho como consultora de imagem, em estilo pessoal ou comercial. Elas encontram o meu trabalho todo sendo reportado a partir desse ano. Eu tô começando também trazendo material, porque inclusive ano sabático era ano sabático mesmo. Eu não me preocupei em estar engajando, não me preocupei em estar trazendo conteúdo, não era para trabalhar, não era para trabalhar. Ponto. Então, tô começando do zero esse ano, trazendo material novo, trazendo tudo aquilo que eu preparei realmente, que eu falei, olha, é isso mesmo que eu quero para esse ano. Então, eu falo que o ano sabático, inclusive, trouxe uma bagagem que eu quero muito compartilhar nessas consultorias a partir de então. É uma bagagem de muito mais profundidade em relação a se conhecer de fato, né? Eu já trazia isso, mas agora, então, com essa vivência, algo muito especial. Já comecei os meus atendimentos essa semana. Tiro alguns dias de férias agora, mas estou aí, agenda de fevereiro, já vou liberar também. Então, no meu perfil, Nathalie Braga, Nathalie Braga com 2 As no final. É lá que o pessoal encontra meu trabalho como consultora de imagem. E pode esperar muita coisa aí, que vai vindo também, né? É isso aí. Estamos preparando muita coisa para esse ano. É isso aí. Gente, a Nath é uma pessoa que eu falo para minha esposa seguir e acompanhar, porque tem conteúdo de valor. Então, mulherada, homens também, acompanhem o trabalho dela, indiquem, porque vale a pena. Eu vejo, Nath, que você, nas suas postagens, você fala que a forma que você se veste fala sobre confiança, né? Se você se veste de determinada forma, você transmite autoconfiança. Agora, se você não se veste... E esse é um tema que eu bato muito, né? Então, autoconfiança não é só nessa parte cognitiva, mas também na parte da vestimenta. Sim. E a Nath pode te ajudar com isso. É o primeiro impacto, né, Thiago? Não tem como. É a porta de entrada. Eu só vou ter a oportunidade de conversar com você se a minha imagem dizer isso pra você. Poxa, acho que ali vale a pena investir, porque hoje ninguém tem tempo pra nada. Então, o primeiro impacto, o primeiro contato é visual. É a primeira comunicação, né? Totalmente, entende? Então, se a forma como você se expressa, na forma de se vestir, não for algo que atrai olhar... Desculpa. É isso. Você vai ter uma dificuldade muito maior. É isso. Repensa aí na tua vida pra 2025, olha pra todos esses pontos. E mais importante que isso ainda, isso daqui fez sentido pra você?
por favor, se foi libertador pra você, vai ser para as pessoas que você ama. Então pega, manda lá no WhatsApp, manda no grupo da família, manda no grupo da igreja, da empresa, de todo mundo, porque isso daqui vai ser libertador para outras pessoas também. Posso só te pedir uma gentileza? A casa é sua. Para as mulheres que estão me ouvindo, né? Eu falo muito mais para as mulheres do que para os homens. Sim. Não que eu não atenda os homens, acabo atendendo, mas como o meu público, meu propósito é muito maior com as mulheres. Com as únicas. Com as únicas. Para todas as mulheres que nos ouviram hoje, que se identificaram, né, com algo do que eu trouxe aqui. Se quiser continuar essa conversa, né? Se quiser continuar essa troca, eu gostaria muito de ouvi-las lá no meu perfil. Então, para poderem me chamar, para a gente poder conversar. É eu mesmo quem estou ali, sou eu mesmo que vou conversar com você e para mim vai ser assim inexplicável ter essa experiência também de poder, né, palpar literalmente o que foi entregue aqui hoje, tocando no coração de outras mulheres. Você já imaginou a Nath tendo vivido essa experiência do sabático, ouvindo a sua história e conseguindo te direcionar? Aqui no Brasil, a gente tem, Nath, já era pra ter acabado o podcast, mas não dá pra você. Desculpa. Aqui no Brasil, a gente tem esse preconceito, por exemplo, com alguém que quebrou uma empresa. A gente olha e fala, coitado, tadinho. A gente olha com um olhar meio que de cima pra baixo, Exato. né? Nos Estados Unidos acontece o contrário. Quando alguém quebra lá financeiramente, quebra o negócio, opa, peraí, me conta a sua história. Me conta, porque aquilo que você passou, o seu processo pra mim é valioso. Exato. E o teu processo, Nath, é por isso que eu acho ele tão rico, cara. Você encontrou pontos ali que é libertador para a vida de qualquer ser humano. Sim. O meu voto é que você que tá aí do outro lado dê valor a isso, gente, porque isso daqui vai te fazer economizar tempo, energia, que são recursos escassos. Então, olha para esse episódio com carinho. Se for preciso, volta do começo. Mas o que você aprendeu aqui hoje é libertador e você tem a chance de conversar com ela ali no direct do Instagram dela. Certo? Certíssimo. Nath, Deus te abençoe muito. Você é uma bênção. Obrigada, continua crescendo, continua voando. Amém. Voa alto, tá bom? Amém. Obrigada mais uma vez pelo convite. Vai voltar ainda esse ano? Opa! Tá gravado, hein? Valeu, até o próximo episódio, galera. Obrigada. Beijo.